irmãos, Pai Senhor, minhas irmãs, que prazer estudar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Seja bem-vindo no meu canal, eu sou a Viviane Ramos e hoje nós vamos estudar a lição 7 para jovens e adultos. É isso aí. O tema diz assim: o povo de Deus deve separar-se do mal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, viu? Tá vermelho, é só clicar, deixa Deus te usar. Vamos aprender a lição aqui. O texto áureo diz: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segundo os Contos, capítulo 6 e 17. E a verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nessa lição, nós vamos aprender, como que as pessoas, os servos do Senhor, que foram levados lá para cativeiro, para cativo em Jerusalém, eles retornaram, e agora como que eles iam viver, o povo de Israel ia viver ali em Jerusalém, adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O primeiro tópico diz assim: somente os judeus retornariam a Judá. Os judeus, por quê? Por que eles queriam só os judeus? Porque tinha muitas pessoas, que estavam lá na Babilônia e eles não iam mandar todos. Diz aqui nessa lição que 652 pessoas foram excluídas na primeira triagem, isso mesmo, na primeira triagem foram excluídas, ou seja, não deixaram ir, não deram liberdade para ele. Por quê? Porque eles tinham que ter a prova, da linhagem que seria, que provasse que realmente seria só os israelitas, o povo de Israel. Então, se eles tivessem certeza, isso sim, eles deixariam. E aquelas pessoas, que foram ali nascidos de casamentos, os judeus mestiços, eles não deixaram, Muitas pessoas ficaram lá, na Babilônia. Somente os servos do Senhor, os israelitas, o povo de Israel, os judeus, que retornaram a Jerusalém, que tiveram a liberdade. E aí, continuando aqui, na lição, que fala também, e é a história de Israel que registra uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de grande mistura não israelita. Então, quando o pessoal, o povo de Deus, os judeus, os povos de Israel já conhecia Deus, eles adoravam a Deus, mas tinha uma outra mistura que não era ainda israelita. Aí eles murmuraram, reclamaram, e aí nem chegaram lá na terra prometida, Foi muito ruim nessa parte, murmurou. E aí também diz assim, que não é lucro, sim grave prejuízo, alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, quando a maior ênfase a quantidade do que a qualidade. Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Então tem que aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, deixar o Espírito Santo de Deus lavar, deixar Jesus limpar com o sangue dele, purificar, e aí ser santificado, pela palavra, pelo sangue de Jesus, e servir e adorar a Deus em espírito e verdade, é isso aí. Porque o objetivo é se nascer de novo para entrar no reino de Deus. É isso aí. O 2. Os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano era uma mistura de gente, na sua maioria da origem pagã, Eles eram ensinados por sacerdote, o temor de Deus, mas os samaritanos não deixaram, de ter idolatria. Eles continuavam ali tendo ídolos, adorando os outros deuses. Então, por causa disso, eles não aceitaram. E diz assim também, o 2, os samaritanos ofereceram, cooperação aos judeus, mas os judeus firmemente, rejeitaram a proposta. Eles não quis e recuou, tá em Neemias 6, 2 e 3. Então, essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. 1 Timóteo 6, e 3 e 5. E também Tito 3 e 10. Então, igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, segundo Pedro 3 e 17. E como também daqueles que causam divisão, Romanos 16 e 17. E 2 Pedro 2, 14 e 13. Então, quem tem dúvida aí, fica sabendo que é a palavra de Deus que manda, tá na Bíblia e é bíblico, Não vai ficar com raiva se alguém querer aí cortar a amizade, não. Tá na Bíblia e é bíblico a palavra de Deus. O 3. Os samaritanos procuravam apresentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus, deram filhos aos judeus em casamento, e alguns caíram nessa armadilha. Esdras 9, e 1 e 2. Então, esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado, Que fala mais, ensina mais, aprofundar mais nesse assunto. E queríamos fazer na lição número 12. Então, acompanha aí, não perca, continua acompanhando. Por que tem a separação? Não é que crente é melhor do que ninguém. Não, é porque crente tem que estudar a Bíblia e obedecer o que está na Bíblia. É isso aí. O 4. Os samaritanos retornam-se inimigos dos judeus.
A letra A. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus tiveram chegado em Jerusalém, né, os samaritanos tinham uma certa liderança na região, faziam o que eles quisessem, né, tudo certinho. Mas quando os judeus voltaram, né, de volta com liberdade lá em Jerusalém, aí deu errado para eles, né, para os samaritanos. Então, talvez foi por isso, né, e também por essa grande inveja, que eles, né, barraram a obra, né, ali do templo de Jerusalém. Por 15 anos ficou parado, com muita inveja eles conseguiram fazer isso para a obra de Deus não ser feita. Então, é como o oposto, né, eles não queriam e não quis e parou a obra, né, não deixou construir ali o templo de Jerusalém. Por 15 anos ficou parado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus usou os profetas, aleluia, glória a Deus. E então os profetas, né, Ageu e Zacarias foram lá entregar o recado de Deus e novamente a construção começou e tá ali hoje, né, Jerusalém, linda, maravilhosa, glória a Deus, aleluia. E aí, continuando na lição, né, aqui, glória a Jesus, né, quando os judeus começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então, a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Então, está aí, foi porque os judeus, nós, né, servo do Senhor, servo de Deus, adoravam a Deus, sacrificavam a Deus. Então todo mundo ficou ali, gostou, né? É tão bom, né? Adorar a Deus, glória a Jesus, glória, aleluia, Deus poderoso e santo. Então todos gostou. Então eles ficaram praticamente aqui isolados, abandonados, se sentiram assim, né? Não era que era pra sentir assim, mas eles se sentiram assim, então ficaram com inveja, né? E aí causou grande estrago. Foi muito ruim, né? Inveja é coisa muito ruim, que não agrada a Deus, não. Os samaritanos imaginavam que se conseguisse associar-se aos judeus, gozaria do mesmo privilégio que este. Quando os judeus não aceitaram nada da parte do samaritano, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então é guerra. Foi assim que eles fizeram, né? Quando os povos judeus não aceitou, né, a ajuda deles. O 3. Deus exige santidade ao seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera do seu povo e seja sempre em comunhão com ele, vivendo, separando-se do mal. Então, a palavra de Deus está aqui ensinada, né, que eu e você, nós aí que estamos ouvindo, viemos fazer o que é a vontade de Jesus. Aleluia. O 2. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Segundo os Coríntios 6, 17, 7 e 1. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias 6 e 16. Glória a Deus, aleluia. Porque eles santificaram, deixaram a idolatria, né, se converteram e ali Deus usou os profetas, manifestou o poder, e a construção foi reconstruída, a presença de Deus derramada novamente, né, e eles voltaram ao primeiro amor. Glória a Deus, aleluia, foi muito bom. E o 2, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Olha, presta atenção nessa palavra aqui, ó. Antes de se iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao meu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Então, temos noção, né, da santidade de Deus, das coisas de Deus. Então, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, né? Foi ali quando Josué, né, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por quê, qual o motivo daquela derrota, por que foram derrotados. Aí o Senhor falou: santificai-vos, e amanhã, né, anátema há no meio de vós. Então, anátema é tudo aquilo que não agrada a Deus, ou seja, é o pecado, um erro, idolatria, uma coisa ruim que havia ali, que Deus não agradou. Então, por isso foi derrotado o povo de Deus. Então, é por isso que o povo de Deus tem que se afastar do mal, por isso que o povo de Deus tem que orar, jejuar, consagrar, obedecer a palavra de Deus, que é amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, né? E o povo de Deus tem que fazer a vontade de Deus, deixar o Senhor usar, né? Aleluia, glória a Deus. E santificar, purificar, né? Aleluia, Jesus, para o Senhor operar no nosso meio. É isso aí, para Deus operar na nossa vida. Então o povo ali perdeu, né? Essa guerra foi perdida porque tinha anátema no meio deles. E aí, continuando aqui, né? Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Então, para Deus operar, derramar poder, graça, unção, temos que nos santificar. E não só, né, o corpo, a forma de vestir, mas sim o corpo, alma e espírito também, tudo santificando. Por isso que temos que pedir: Senhor, me santifica, me limpa, Senhor, por dentro e por fora. Temos que pedir, orar, buscar o Senhor, porque o sangue de Jesus aqui nos purifica de todo o pecado, de todo o mal. É isso aí. O 4 agora.
né, devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus, né, tivessem aberto a porta de uma união com o samaritano, esses provavelmente se ia mostrando a ênfase, né, e pacífico no início, mas teria perturbado a união que havia entre os judeus, teria participado do culto dos judeus, afastando-se da presença de Deus, e uma vez que Deus não se une à idolatria, né? Vale a pena mostrar a separação com o mundo. Então, idolatria, Deus não agrada, então por isso não havia concordância entre eles. Por isso, os judeus, povo de Israel, rejeitaram a ajuda deles. Foi por esse motivo, objetivo. A Bíblia mostra o exemplo de servo de Deus que duvidaram de valia e de plena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, lavado as minhas mãos da inocência. Salmo 73:13. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Verso 17. O salmista ficou tranquilo. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita, guia-me-ás com teus conselhos, e depois me receberá em glória. Verso 23 e 24. Então Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, vale a pena mesmo. Né? E também tem a palavra B, né? Malaquias responde aos que dizia ser inútil servir ao Senhor. Malaquias 3:15 dizendo: há um memorial escrito diante dele para que teme ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome, eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia eu farei, serão para mim particular tesouro, por paloei como um homem poupa o seu filho que eu serve. Mateus 3:16 e 17. Então vale a pena servir ao Senhor, né? Quando somos separados, santificados, o Senhor nos qualifica como particular tesouro. É muito bom, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Joia rara essa aí. Mulher virtuosa, homens virtuosos na presença do Senhor, joia rara, particular tesouro de Deus. É muito bom, é privilégio muito bom, né, separar-se do mal. O 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Então, para que no tempo que vos restar na carne, não vivais mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Né? Lê a palavra de Deus, obedecer. 1 Pedro 4:2. Qual seria então a vontade de Deus para convosco? A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Então já observamos que a santificação significa uma vida que se abastece das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, né? Não toqueis nada imundo, segundo os Crônicos 6:17. Então, o aperfeiçoamento da santificação, né, no temor de Deus, devemos ser sempre desejável e agradável, né? Senhor, nos santifica, nos purifica, e tem o prazer de servir a Deus, adorar, né? E recuar, né? Todo mal em nome de Jesus. E abraçar, né? O Deus, Espírito Santo de Deus, palavra de Deus, obedecer a Deus. É isso aí. O 4, né? A bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual dele está garantido. Colossenses 1:6 e 10. Então o Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para ser usados por Deus na sua obra. Segundo Timóteo 2:19 e 21. Então, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, aleluia, vale a pena viver na vontade de Deus. Hebreus 12:15, 5 e 23. Então, tá pronto para arrebatamento, santificar, nos purificar, que Jesus já está voltando. Então, Deus abençoe. Pai do Senhor, se inscreva no canal. Deus abençoe.